Bom dia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre duas questões que envolvem principalmente as consequências das diversidades e das diferenças na sociedade. Existem duas forças sociais, uma denominada de maioria e a outra denominada de minoria. Como existem várias estruturas que representam minorias, nós chamamos que é a relação das forças da maioria com a relação das forças das minorias. Nas forças da maioria, a grande consequência é a intolerância. A maioria é intolerante, ou seja, não aceita de forma alguma diferenças ou divergências. Esse é um ponto. Mas existe também, como intolerância na maioria, existe também um fator nas minorias. Esse fator chama-se vitimização das minorias. Então, as forças das minorias utilizam a vitimização como estrutura. Todas duas são equivalentes em termos de benefício, ou seja, são maléficas à sociedade. A intolerância, ela não aceita e não concorda com nenhum momento divergente ou diferente. Recusa-se, exclui, marginaliza. Em compensação, a vitimização excede os direitos e as oportunidades. Esse é o grande perigo das forças das minorias. Tanto a intolerância quanto a vitimização produz desequilíbrios na sociedade, nos direitos e nas oportunidades. O excesso de intolerância exclui uma parcela representativa da sociedade. E o excesso de benefícios contraria os direitos e pode, inclusive, também excluir os direitos e oportunidades da maioria. Esse desequilíbrio é que deve ser evitado. Vamos fazer um exemplo. Eu tenho uma pessoa de 1,50 m e tenho uma outra pessoa de 1,80 m. O Estado vai construir um muro. No primeiro momento, o muro vai ter 1,40 m. Só que ele coloca em risco a possibilidade da pessoa de 1,80 m ultrapassá-lo facilmente. Então, o Estado tem a obrigação, segundo a segurança, de fazer um muro de 1,70 m. Ora, se o Estado fizer um muro de 1,70 m, ele vai excluir a pessoa de 1,50 m. Mas aí o Estado produz um apoio de 30 centímetros. E a pessoa de 1,50 m passa a ter 1,80 m. Existe o equilíbrio, existe a paridade. Esse é o objetivo do Estado. Então, quando você diz que o Estado deve tratar igualmente os desiguais, significa que o Estado tem a obrigação de produzir um apoio de 30 centímetros 30 centímetros, nem mais e nem menos. O excesso é a vitimização e a menor é a intolerância. Quando você tem a diferença entre um aluno do ensino privado e um aluno do ensino público, o Estado tem consciência de que ele produziu em serviços menor qualidade que o privado. E na hora de você verificar as oportunidades, haverá um desequilíbrio. Cabe ao Estado buscar um equilíbrio. E sim, aí o Estado pode conceder um percentual
de acréscimo nos pontos, pode definir uma parcela da quantidade de alunos. Mas por que uma parcela da quantidade de alunos que teoricamente não continuarão sendo beneficiados? Não serão beneficiados. O Estado vai conceder a esse grupo acesso. Agora, cabe a esse grupo lutar, através do estudo e capacitação, a sua permanência ou conclusão. Esse é o fator do Estado. Em relação ao trabalho, já não sei até onde isso é a mesma coisa. Porque o trabalho não ensina. O trabalho é uma execução. E há uma necessidade de capacitação. O Estado, sim, deveria propor e posicionar uma estrutura de ensino capaz de completar a estrutura privada. Pública igualando a privada. É uma outra situação. Eu concordo com o Pronatec. O Pronatec fazia isso. Ele dava ao cidadão incapaz a possibilidade de se capacitar para ir ao Estado. Esse, sim, eu concordo. Definir uma estrutura para o deficiente físico em termos de trabalho, concordo. Concordo, porque no caso existem diferenças específicas que as estruturas não vão aceitar. Então é uma situação diferente, eu concordo. A cota para deficientes é uma realidade necessária porque a sociedade tem um período de exclusão visual, estrutural, sei lá qual for, mas existe. E esse preconceito e essa intolerância tem que ser combatida efetivamente. Então, eu reduzo a situação a uma coisa interessante. Podemos caracterizar a intolerância e a vitimização como duas estruturas casuísticas. Isso é que é importante entender. A intolerância é uma situação casuística de benefício àquele que não precisa de nenhuma estrutura de apoio. E a vitimização é um excesso de apoio que pode produzir o desequilíbrio. E isto está errado. A sociedade e o Estado têm que buscar o equilíbrio, né, de oportunidades e direitos. Eu tenho que ter o mesmo direito que qualquer outra pessoa. E a outra pessoa deve ter o mesmo direito que eu tenho. Lógico que eu tenho que igualar também as estruturas que me permitem esse direito. Por isso existe a Defensoria Pública. Eu participei de uma reunião no sábado. Eu gosto de participar de tudo. Eu sou uma pessoa democrática. E tenho muito tranquilidade com todas as divergências e diferenças. Tenho uma forma de lutar pelas minhas ideias? Tenho, mas eu nunca deixei de que as pessoas compreendessem as suas, ou colocassem as suas. O que eu procuro discutir é a base da divergência. Não podemos aceitar a divergência simplesmente por um fato machismo. Eu acho isso absurdo. Eu acho isso? Não. Os números são base de contexto. Isso eu concordo. Isso eu busco. Eu busco, sim, fundamentar cada decisão minha. Nesse sentido, eu compareci a uma reunião onde existia uma pauta a ser negociada, a ser discutida. E existia uma definição de regra já concluída por uma estrutura teoricamente superior a que eu participei. E a representatividade da estrutura que eu estava era mínima. Meia dúzia de gato pingados. Infelizmente é uma realidade. Mas eu comprovei o porquê que é meia dúzia de gatos pingados. Ao iniciar o processo,
todas as questões que foram levantadas de ordem ou de esclarecimento eram casuísticas. Eu saí de casa num sábado para tentar discutir assuntos relevantes e fui discutir sexo dos anjos. Não dá certo. Fui embora. Nesse inteirinho, as pessoas da minoria casuísticas me chamaram de... Como é que é? Como é o nome que eles chamam mesmo? Fascista, extremista. Eu fico assim, caramba. A pessoa é mais intolerante do que nunca. Foi determinado num congresso, uma estrutura de definição de paridade. 50% homens, 50% mulheres. E o máximo de representatividade eram 11. Dessa forma, o que poderia acontecer? Poderia ser 5 homens, 5 mulheres, mais um observador. Poderia ser homem ou mulher. Poderia até ser homossexual. Pronto. Não era nem homem nem mulher. Pronto. Mas não. A briga era que, quando as mulheres forem superiores, elas deveriam ir todas. E quando os homens fossem superiores, teriam que ser cortados os excedentes. Ora, isso não é paridade. Isso é vitimização. A vitimização, onde a mulher, por ser mulher, tem direitos a mais do que o homem. Não pode. O direito é igual. E isso foi concedido. Paridade entre homens e mulheres. Se foram 3 mulheres, serão 3 homens. Se forem 3 homens, serão 3 mulheres. O que não pode é, se forem 3 homens, 3 mulheres, só podem 3 homens. Não, se forem 3 mulheres e forem 6 homens, só pode 3 homens. Agora, se forem 6 mulheres e 3 homens, podem 6 mulheres. Não pode. Isso não pode. Isso é um desequilíbrio. Isso é o casuísmo. Eu sou contra. Saí revoltado pelo perda de tempo em discussão de sexo dos anjos. E me deixei bem claro essa situação. Não vim e não fui para discutir sexo dos anjos. Um grande abraço.